Fala pessoal, bem-vindos ao Mundo de Frente com o Analista. Eu sou o Raulin, coordenador de análise econômicas aqui da Genial Investimentos. Hoje vamos aqui falar um pouco sobre um tema quente no momento, que foi a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2023. O PIB veio um pouco acima do que era esperado pelo mercado e acabou surpreendendo os analistas, principalmente por um bom desempenho da agropecuária nesse primeiro trimestre. Vamos passar aqui pelos principais destaques que nós aqui da Genial Investimentos enxergamos nessa divulgação de hoje. Desde já eu já peço para que vocês deixem um like se gostarem do conteúdo, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o número que saiu hoje. E vamos começar aqui falando um pouco sobre o PIB e os principais destaques. Como eu mencionei anteriormente, o PIB surpreendeu o mercado com uma alta de 1,9% no trimestre, enquanto o consenso de mercado esperava uma alta de 1,2%. A grande surpresa ficou por conta do desempenho do PIB da agropecuária nesse primeiro trimestre. A gente tem que lembrar que as expectativas eram de uma safra recorde nos primeiros 3 meses do ano, só que é, acabou surpreendendo o mercado a alta de 21,6% do PIB da agropecuária. O mercado tinha uma projeção de uma alta de 18%, ali cerca de 18%, então realmente foi uma safra recorde que surpreendeu, e o que a gente consegue enxergar nas aberturas é que não apenas a agropecuária contribuiu com o desempenho, né, do PIB agro, mas também teve efeitos espalhados por demais setores, como a gente vê no setor de serviços, né, o setor de serviços também teve uma alta de 0,6% no trimestre. A gente observa que esse setor, que é mais ligado ao ciclo de política monetária, tendo um desempenho positivo, mas ainda próximo da estabilidade, refletindo exatamente os efeitos contracionistas, né, da condução da política monetária por parte do Banco Central. Mas um dos grandes destaques no trimestre foi o desempenho do serviço de transporte, principalmente serviços rodoviários de cargas, e que tem se beneficiado por esse cenário do primeiro trimestre marcado por uma super safra. Por fim, a indústria registrou uma contração próxima à estabilidade de 0,1%, a passagem do quarto trimestre de 22 para o primeiro trimestre de 23, e a gente pode destacar como influências negativas nesse resultado da indústria, o setor da construção, que é altamente influenciado pelo ciclo de aperto monetário, e indústria de transformação, que recuou 0,6% no trimestre, influenciado principalmente pelo desempenho na produção de bens de capital e de bens intermediários, que são também segmentos que acabam dependendo mais do ciclo de política monetária, e diante desse mercado de crédito que vem apresentando uma trajetória de desaceleração marcada tanto por uma piora na qualidade do perfil de crédito do consumidor, quanto do encarecimento do acesso do custo ao crédito. A gente vê uma trajetória mais negativa para a indústria no próximos trimestres. Comentando agora na ótica da demanda, a gente consegue ver que, por mais que o PIB tenha surpreendido no primeiro trimestre, a mensagem que a divulgação passa é de que há uma falta de demanda aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a gente pode enumerar a expansão moderada do consumo das famílias nesse primeiro trimestre. A expansão foi de apenas 0,2% no trimestre, a taxa mais baixa desde o segundo trimestre de 2021, sinalizando que exatamente esse efeito da política monetária contracionista e o aperto no mercado de crédito vem pesando sobre a decisão de consumo das famílias, ainda que o mercado de trabalho tenha se mostrado mais resiliente e o governo tenha recorrido à expansão de programas sociais. Um outro destaque negativo, né, que adiciona um viés misto para essa leitura do PIB do primeiro trimestre, é a formação bruta de capital fixo, que recuou 3,4% na passagem do último trimestre de 22 para primeiro de 23. E esse número reflete exatamente a perda de dinamismo da economia, com os empresários se mostrando mais relutantes a querer investir em um cenário econômico de elevada incerteza, e marcado também por incerteza jurídica, né? A gente tem que lembrar que houve momentos em que o governo anunciou a sua vontade de voltar atrás em algumas decisões tomadas no Congresso Nacional, com medidas aprovadas, como o Marco Legal do Saneamento, a própria privatização da Eletrobras. Foi levantado questionamento por parte do governo. Então isso gera um ambiente de insegurança política,
e jurídica, e isso acaba batendo na decisão de investimento do empresário brasileiro. A gente começa a ver um número mais negativo nesse primeiro trimestre de 2023. E por fim, um último número que eu acho que merece um destaque foi a performance da queda das importações. As importações recuaram 7,1% na passagem do quarto trimestre de 22 para o primeiro trimestre de 23. Isso sinaliza uma demanda interna, com baixo apetite. A gente tem que lembrar que as importações beneficiaram o PIB pelo lado da demanda, né. Se a gente for olhar todas as aberturas, elas tiveram um desempenho relativamente fraco, e foi exatamente essa queda significativa de 7,1% que sustentou pelo lado de demanda esse crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre. De um modo geral, a mensagem que eu quero passar aqui na divulgação desse PIB do primeiro trimestre é que, embora o headline tenha sido acima do que o mercado esperava, os números se mostram mistos, a interpretação tem que ser feita de uma maneira mais cautelosa do que o índice, né, o headline da notícia do PIB divulgado pelo IBGE mostra. Tirando o efeito mais positivo da agropecuária, a gente consegue ver que o atual ciclo de política monetária está afetando a economia brasileira, tanto o setor de serviços quanto a indústria vem apresentando um desempenho próximo à estabilidade, ao passo que pelo lado da demanda a gente vê uma certa perda de apetite por parte das famílias brasileiras. E nesse cenário a gente espera que a economia brasileira siga uma trajetória de desaceleração nos próximos trimestres e a gente consiga enxergar, né, que de maneira mais clara que a política monetária está afetando, a atividade econômica no país. Embora a gente tenha esse cenário de desaceleração, a gente enxerga que o número divulgado no primeiro trimestre realmente nos surpreendeu, de forma que a gente revisou a nossa estimativa de crescimento do PIB no ano de 2023. A gente tem uma projeção preliminar para um crescimento de 0,2% no segundo trimestre de 2023, e a gente revisou nossa projeção de crescimento do ano de 1% para 1,6% no ano de 2023. Essas foram as nossas primeiras impressões aqui do PIB do primeiro trimestre de 2023. Como vocês viram, enxergamos de uma maneira mista o resultado do PIB no primeiro trimestre. Gostaria de pedir novamente o like de vocês. Também deixe nos comentários qual que é a impressão de vocês sobre a divulgação do PIB do primeiro trimestre. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.